Bom, meus irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom estar com vocês. Acabou que a pandemia, né, nos trouxe para determinados ambientes que a gente não visitava, né? Infelizmente, claro, diante de toda uma tragédia vivida pelo país, mas aprendemos então a usar esse ambiente virtual que acabou aproximando e fazendo com que pudesse haver uma ponte, né? Recife, Salvador, né? Eu aqui em casa e vocês também aí, né? Eu não sei se eu deveria estar com a camisa do Bahia também, mas aí, né? Também é muito bom estar aqui, né, com o pastor Neto, que é um amigo nosso, é bom de muito tempo, né? Quase cotidianamente eu falo ali com o pastor Diógenes e com o pastor Alex, e eu sempre digo que toda a raiva que Diógenes e Alex faz, o pastor Neto é o responsável, né? Eu digo, olha, se esses dois estão dando trabalho aqui, o pastor Neto é que é o responsável, depois a gente tem que sentar para conversar sobre esses dois, viu? Mas brincadeiras à parte, né? Dois servos de Deus, é com certeza fruto aí do ministério do pastor Neto, com certeza, né, outros frutos virão com certeza, tá certo? É um prazer estar aqui, tá certo, com vocês. Gostei da apresentação, que começa com a parte mais importante, né? É verdade, apresentando esposa e filhos, depois falando da segunda parte, que é o ministério, né? Estou aqui à frente, voltei a ficar à frente do Seminário Congregacional há 2 anos, um desafio imenso, preparando essa casa para o centenário, né? Daqui a 4 anos o Seminário Congregacional vai completar aí 100 anos já de existência, né? E a ideia era preparar realmente o centenário nesse sentido, ok? E aí o tema eu gostei muito, que é o tema que eu venho pesquisando sobre secularização, principalmente o papel da igreja, e não deixa de ser culto, né? Apesar de vamos aqui conversar e perguntar, não deixa de ser culto. E por ser culto, é necessário que haja um texto da Sagrada Escritura para darmos início, a gente conversar em torno dele. E eu separei aqui, primeiro, na carta de Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 6. Na verdade, versos 6 e 7, que é um versículo que eu gosto tanto da carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Cara de cansado não é para menos, né? Minha filhinha completou aí 3 semanas de vida, né? Então, a gente ainda está naquela fase ali do não dormir às madrugadas, né? Então, muito choro e tudo mais, daí a cara de cansado nesse sentido, né? Então, vamos lá. Capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebeste o Senhor, recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém? Irmãos, há pelo menos 2 textos bem interessantes, escritos por um católico e um protestante, sobre a questão do momento atual da igreja com relação à secularização. Vou começar pelo católico, já que foi o livro dele que gerou o livro do protestante, né? O Charles Taylor, Uma Era Secular. Uma Era Secular, Charles Taylor, esse católico, filósofo canadense, professor de ciência política, é um calhamaço em tanto, mas é talvez hoje a melhor visão sobre secularização, tá certo? Uma Era Secular, Charles Taylor. E aí, lendo esse livro, Timothy Keller escreveu esse livro aqui, Deus numa Era Secular. Deus na Era Secular. Então, esse livro é um diálogo com o anterior. Timothy Keller, conhecido entre vocês, né? Então, Deus na Era Secular, como os céticos podem encontrar sentido no cristianismo. Ok? Bom, antes de falar sobre a nossa fé nesse mundo secular, é preciso entender o que é o mundo secular. E eu quero começar a minha fala dizendo exatamente isso. Afinal, quando eu digo secularização, o que é que eu estou falando? O que é que eu quero dizer com isso? Ok? Charles Taylor ele vai definir o seguinte, que a era secular ela é marcada por crentes, e aqui crentes no sentido de pertencentes a uma religião, convivendo com não crentes. Quer dizer, aqueles que não acreditam em absolutamente nada, dentro de uma mesma esfera pública. Repetindo, a era secular ela é marcada por crentes e não crentes convivendo em uma esfera pública. Okay? Convivendo em uma esfera pública. Para a gente entender o sentido disso, a gente precisa voltar ao período anterior da reforma. Então, no período medieval, não havia o mundo secular. Não havia mundo secular. Todo o mundo era sagrado, todo o tempo é sagrado. Um autor chamado John Huizinga escreveu um texto chamado O Outono da Idade Média, e ele começa dizendo exatamente isso, né, de como
a vida das pessoas era marcada pela religião. Nascimento, casamento, morte, todo o ciclo da vida era marcado pela religião. Tudo era marcado pela religião. Então, o cara saía de casa, religião. Estava em casa, religião. Estava na igreja, religião. Não havia uma outra situação. Então, quem não acreditava em Deus nesse tempo, se escondia ou produzia um Deus para si. Então, o camarada que era ateu, ou ele escondia porque da ideia de que ele tinha uma doença contagiosa, né, que ele não poderia, né, ele não poderia falar que não acreditava em Deus, que ele poderia ser ameaçado à fogueira, ou então ele inventava um Deus para si. Ele criava um Deus a partir da infraestrutura bíblica, mas o fato é que o mundo era dominado pela questão religiosa, certo? Para compreendermos melhor, vamos pensar em países muçulmanos como o Irã, ok? Então, em países feito esse, não há separação de igreja e Estado. Tudo é religião. Tudo é religião. Então, pertencer a uma religião é pertencer a um determinado Estado. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil também imperial, né? O Brasil lá do século XIX, Brasil Império. Ser brasileiro naquela ocasião é ser católico. Não existe direito para outra pessoa que não fosse religiosa. Ou não existia direito para uma pessoa que não fosse não católica. Então, casar, votar, enterrar seus mortos, tá certo? Se batizar, ter o registro civil, tudo isso girava em torno da Igreja Católica. Então, tudo, religião e Estado estavam ali imbricados, ok? Então, na Idade Média, era assim. Tudo aspirava, tudo respirava religião. Tudo respirava religião. Então, política do Estado, a economia do Estado, tudo isso gravitava em torno da religião, certo? E aí a sociedade medieval, a gente aprendeu na escola que ela era teocêntrica, né? Mas, na verdade, ela é eclesiocêntrica. Tudo gira em torno da igreja. Tudo gira em torno da igreja. Então, o Papa vai rivalizar com os reis. E os reis vão ter que rivalizar com o Papa. Né? Teorias vão dizer que o Papa é o Sol, né? A Igreja Católica é o Sol, e o Estado é a Lua. De forma que o Estado ele brilha porque ele toma emprestado a luz do Sol, que é a Igreja. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí Charles Taylor vai dizer que essa ordem ela rompe-se a partir da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela tem seu aspecto soteriológico, certo? Mas principalmente o seu aspecto também político e social. E o que a Reforma acarreta é a separação de Igreja e Estado. Vamos lembrar que no início da Reforma aconteceram muitas guerras e a questão era como conciliar. Porque, vejam, no período da Idade Média, você tem apenas o catolicismo. O muçulmano está lá do outro lado da fronteira, certo? Bem longe. E o judeu está escondido. O judeu ele está ali, convertido ao cristianismo apenas na superfície, mas pratica o judaísmo ali em casa, em segredo. Com o protestantismo, pela primeira vez o catolicismo vai ter ideia do outro. Ok? Então, quando a Reforma Protestante surge, pela primeira vez em uma mesma cidade, na mesma rua, no mesmo bairro, você vai ter um católico e um cara pertencente a outra religião. Pela primeira vez no mundo ocidental, assim, mundo ocidental cristianizado. Então, tá entendendo? Então, o muçulmano está lá do outro lado da fronteira, está muito distante do muçulmano. E o judeu, como eu falei, ele está escondido. Mas o protestante está na rua, ele está conversando. E aí, qual religião deveria prevalecer? Para responder essa pergunta, muito sangue foi derramado. Muito sangue foi derramado. Até que começou a surgir uma fórmula de conciliação. Não. O súdito, ele vai ser da mesma religião do príncipe. Se o príncipe é católico, os súditos serão católicos. Se o príncipe for protestante, os súditos serão protestantes. Essa foi a primeira tentativa de conciliar, né, dentro de uma esfera pública, ok? Essa ideia da religião. Mas veja, concilia? Não concilia, né? Você acaba dizendo o seguinte: o outro não tem vez aqui no meu lugar. Ou eu sou católico, ou eu sou protestante. Não venha com esse negócio de católico e protestante convivendo no mesmo espaço, ok? As primeiras tentativas para que isso acontecesse aconteceram ali em Holanda e principalmente no que viria a ser os Estados Unidos, certo? O que viria a ser os Estados Unidos. Durante todo o século XVI, a luta dos reformadores era que o poder político não tivesse papel dentro da igreja.
Por exemplo, na Genebra de João Calvino, a disciplina da igreja era feita pelo conselho da cidade. Você imagina a Câmara de Vereadores de Salvador dizendo quem pode tomar ceia ou não e quem pode ser batizado ou não. Era exatamente o que acontecia na Genebra de Calvino. Então, o conselho da cidade é que dizia quem poderia ser batizado, quem era excluído, quem tomava ceia. E a luta de Calvino, em todo o tempo, foi devolver à igreja esse poder, certo? Então, o poder estava saqueado, né, pelo conselho da cidade, então a luta foi essa, ok? Então, quando surge essa ideia, irmãos, de tolerância religiosa, ela surge para, primeiro, impedir que o poder secular tornasse a igreja refém. Então, por isso separa a igreja e Estado, para que o poder secular não torne a igreja refém, ou vice-versa, né? Ou a igreja torne o poder secular refém. Geralmente, quando esse movimento acontece, gente morre. Geralmente, quando uma religião assume as vezes do Estado, alguém vai morrer. É isso que a história nos ensina, tá certo? Que, finalmente, quem não pertence àquela religião. Ou então, quando o Estado ele toma a igreja como refém, e aí a mensagem do evangelho padece. Vamos pensar aqui, por exemplo, na Alemanha, onde o luteranismo é a religião oficial e quase ninguém acredita em mais nada. Quase ninguém acredita em mais nada. Okay? A segunda coisa era para que houvesse realmente uma fórmula conciliatória onde protestantes e católicos pudessem conviver em paz. Então, quando se pensou, durante o século XVI e XVII, na separação de igreja e Estado, o que se visava eram essas duas coisas, ok? Que a igreja não tivesse poder sobre o poder secular e o poder secular não tivesse poder sobre a igreja. Que ambos caminhassem ali, tá certo, de forma bem distinta. Ao mesmo tempo em que não precisasse mais matar ninguém por causa da sua religião. Ninguém morreria por causa da sua consciência. Esse é o início, meus irmãos, do que a gente pode chamar de direitos humanos, né? Quer dizer, o camarada ter direito a ter autoconsciência. Eu sou protestante, eu sou católico. Certo? E ninguém vai me matar por isso. Eu não vou ser preso por isso. Eu não vou sofrer por causa disso. Ok? O segundo passo que acontece vem com o iluminismo. Também na Europa, tá certo? Também um movimento pós-reforma, que para alguns comentaristas é nada mais do que a radicalização das ideias da reforma. Com a reforma protestante, o homem diz o seguinte: para que eu preciso de igreja para me encontrar com Deus? Com o iluminismo, o homem diz: bom, e para que eu preciso de Deus? Né? Então, com o iluminismo vem a ideia do império da razão. Do império da razão. Okay? Então, tudo que a gente pensar deve ser crivado por essa questão do racionalismo. Tudo. Nunca mais a Bíblia foi olhada da mesma forma. Quer dizer, os milagres são... Dá para explicar milagre de forma racional? Não dá, né? Milagre é milagre, né? Se não fosse explicar de forma racional, não seria milagre, né? Não, pelo fato dos milagres não serem questões sobrenaturais, eram rejeitados como mitológicos. E aí alguns filósofos passaram a olhar a presença da religião na sociedade como uma coisa perversa. A religião ela promove guerra, alguns diziam. A religião é um negócio que separa a gente, outros diziam. Um autor bastante conhecido e bastante influenciador das ideias no Brasil, Augusto Comte, que criou o positivismo, ele dizia o seguinte: a história humana é dividida em 3 fases. A infância, que é a fase religiosa, a adolescência, que é a fase metafísica, e agora chegou a idade adulta, que é a idade da razão. Então, religião, ele vai dizer, então, é coisa de pessoas com a mente mística demais, infantil demais, que não consegue pensar de forma racional, né, os processos históricos que acontecem. Ok? Então, a partir do iluminismo, o lugar da religião na sociedade foi colocado meio que de lado, certo? Então, o argumento religioso, a presença do religioso foi mal vista. Veja a virada. Na Idade Média, você tem toda a vida marcada por religião. Na modernidade, você chega à ideia de que a religião é coisa para gente que não tem muita capacidade intelectual, não consegue raciocinar direito, a ponto de o iluminismo foi quem colocou o nome de Idade Média como Idade Média, né? Foi o próprio iluminismo quem cunhou o termo Idade Média, já com a ideia de total desprezo por esse negócio de teologia, né? Não era a Idade Média, quer dizer, a idade mesmo da razão, a idade mesmo é essa que nós passamos a viver.
Quando a gente chega no século XVIII e XIX, alguns teóricos falaram que a religião ia morrer. E essas ideias de que a religião ia morrer, porque o homem havia chegado na maturidade, duraram até metade do século XX. Certo? Até metade do século XX. Então, alguns filósofos, né, o próprio Comte vai fazer isso, ou mesmo sociólogos da religião, como Peter Berger também, eles vão acreditar que a religião ela está passando por um processo de diminuição social e que a tendência era que a religião desaparecesse, sumisse do mapa. Essa era a ideia até meados do século XX, ok? Então, a religião está indo embora. A ciência vai ocupar o lugar da religião, a ciência vai ter todas as respostas que as pessoas procuram. Só que aí veio a surpresa, porque a religião não morreu. Pelo contrário, mesmo agora, no primeiro cartel ali do século XXI, a religião ela se mostra mais forte do que nunca. Bem mais forte. Ok? Tem um texto interessante do Philip Yancey, escreve Jenkins, A Próxima Cristandade, em que esse historiador ele demonstra como o cristianismo será no século XXI. América do Sul, África e Ásia, como sendo polos do cristianismo, e no norte do mundo, né, Estados Unidos e Europa, um cristianismo enfraquecido, mas ainda presente. O nome do livro é A Próxima Cristandade. Então, aí, alguns teóricos que haviam dito que a religião ia desaparecer, voltaram à cena para dizer, nós erramos. Nós erramos. A religião ela não apenas está presente, como continuará presente durante muito tempo. Durante muito tempo, ok? E aí, Charles Taylor, voltando ao Taylor, ele vai chamar, então, a nossa época de a era secular, porque a religião não desapareceu, permanece presente. E aí, eu queria, então, classificar como é que o nosso tempo ele é marcado, ok? Vamos lá. Como é que essa era secular ela é marcada para a gente falar sobre a nossa fé? O impacto disso também na nossa fé. Primeiro, a nossa época ela é marcada pelo que pode se chamar de fator plural. Fator plural. A era secular ela é marcada pelo fator plural. O que quer dizer isso? O nosso discurso religioso, o nosso discurso cristão, ele é apenas mais um discurso na sociedade. E eu preciso ter noção disso. Ok? Então, naquele mundo ali da Reforma, da Idade Média, quando a gente falava, mas a palavra de Deus diz isso, isso tinha uma força imensa. Hoje, a palavra de Deus vai ser mais um discurso entre tantos discursos. Entre tantos discursos. Então, é o que pode chamar de fator plural. Então, tem aquele que é crente, tem o que é católico, tem o que é ateu, tem o que é espírita, tem o que é hindu, enfim. E todos esses vão ter direito a um discurso público, que é a segunda coisa que marca o nosso período, ok? Que é que esses discursos todos estão na esfera pública, com direito de ser discurso na esfera pública, ok? Então, primeiro vem um fator plural, depois é que todos eles estão na esfera pública. Quer dizer, dividimos o mesmo espaço. Não temos, nossa sociedade não é marcada por muitas religiões e pela ausência de religião, mas é também marcado porque todos nós estamos na esfera pública, ok? De forma que ninguém tem o direito de discriminar ninguém por causa da sua religião ou não religião. E ninguém pode dizer que uma determinada visão religiosa ela não pertence à esfera pública. Quem é que tem direito de falar isso? Absolutamente ninguém. Então, a esfera pública ela é marcada por esse fator plural. Okay? Ela é marcada por esse fator plural. Não tem como fugir disso. Certo? Essa é uma marca do nosso tempo. Fator plural. Se a gente vai para um país muçulmano, isso não existe. Toda mulher usa burca no Irã, né? E todo homem é muçulmano. E quem não foi perseguido pelo Estado? Já no mundo ocidental, a mulher pode usar burca, se for muçulmana, ninguém vai proibi-la, tá certo? Pelo menos na América do Sul, não sei que seja na França, né? Mas outros países não vão proibi-la de usar burca. Quer dizer, eu tenho total liberdade de manifestar ou não a minha pretensão religiosa, ou então de manifestar, dizer que não acredito em absolutamente nada. Ok? Terceiro fator que marca o nosso tempo é o choque
irreconciliável desses discursos. Choque irreconciliável desses discursos. São cosmovisões diferentes convivendo no mesmo espaço. Certo? Um choque, certo? Entre esses discursos. Queira ou não, gente, a nossa cosmovisão cristã vai ser completamente diferente de uma cosmovisão ateia, que será completamente diferente de uma cosmovisão hindu, que será completamente diferente de uma cosmovisão, tá certo, ali muçulmana. Aliás, católicos e protestantes têm já visão de mundo completamente diferentes, certo? A cosmovisão católica é uma, a cosmovisão protestante é outra, completamente diferente. Completamente diferente, entendeu? Então, pode até tocar em alguns pontos centrais, mas o processo de cosmovisão ele é totalmente diferente. E são choques irreconciliáveis, não tem como conciliar. Veja, é um fator plural, vivem na mesma esfera pública e, ao mesmo tempo, tem pontos que não se conciliam, não adianta, não vai conciliar, não vai, entendeu? Então, como é que o homem, por exemplo, como é que o homem é salvo? O ateu vai dizer, não, o homem não é salvo, porque ele não está perdido. Ele vai morrer e, biologicamente, o processo acaba. Já o cristão vai dizer, não, Cristo morreu por ele na cruz. Ele vai se arrepender dos pecados e vai viver a vida eterna. Tem como conciliar isso daqui? Não tem como conciliar, não é verdade? Aí o muçulmano vai chegar e vai dizer, não, olha, se ele tiver um ato de coragem, Allah vai levá-lo então para o céu, tá certo? Para que ele conviva ali num céu sexualizado e tal. Quer dizer, veja, você não tem como conciliar determinados pontos. Eu estou falando só na esfera religiosa, mas essas visões alcançam o plano político também. Então, um autor inglês, na verdade judeu, chamado Isaiah Berlin, ele falou que o que a gente pode fazer dentro da política é tentar aproximar ao máximo, mas a gente não vai conseguir conciliar e tornar isso aqui harmonioso. Alguém ou ambas as partes vão ter que ceder. Para o bem da sociedade, ambas as partes vão ter que ceder em algum ponto, tá certo? Em algum ponto, ok? Então, é um mundo plural, é um mundo onde as ideias estão na esfera pública, é um mundo onde essas ideias têm vários pontos irreconciliáveis. Ok? Aí vem outras coisas também que marcam esse tempo. Além disso, meus irmãos, nós temos, então, também a presença das redes sociais e que geram para a gente uma demanda de informações que é muito grande. Nenhuma outra geração precisou conviver com a demanda de informação como a nossa, nenhuma. A gente acorda, vai tomar café e já recebe informação ali. E vai passar o resto do dia recebendo informações. Em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, nos acessos que a gente faz ao Instagram, nos acessos que a gente faz ao Facebook. Muitas vezes a gente, sem querer, tem que entrar em contato com essas redes sociais por causa do nosso trabalho, não é verdade? Por causa do nosso dia a dia. E todas as vezes que nós acessamos isso, são informações, e grande parte delas completamente inúteis, mas que povoam a nossa cabeça, de forma que... Aliás, eu vi um termo essa semana sobre quando a gente chega tão cansado em casa por conta de tantas informações que recebemos durante o dia. Parece que a gente levou uma surra. A gente levou uma surra. Mais ainda, essas redes sociais e o acesso a elas geram essa compulsão de usar mais. Na Inglaterra, há especialistas que estão trabalhando para tirar o vício das pessoas no acesso às redes sociais. Esse é o impacto. Zygmunt Bauman tem um videozinho dele bem bacana no YouTube. Você pode colocar Bauman Facebook, que é ele sendo entrevistado por alguns brasileiros. E ele diz, olha, as redes sociais elas dão uma falsa ideia de conhecimento. Elas dão essa falsa ideia de conhecimento. Nós abdicamos de sentar para ler livros e nos acostumamos com informações na superfície. E nós julgamos que essas informações da superfície são capazes de fazer com que a gente fale qualquer coisa que a gente imagine. Próxima semana vamos ter vários cientistas políticos ali nas redes sociais explicando as eleições, né? Então, essas questões aqui que acontecem em nosso tempo. Por outro lado, as redes sociais, ele vai dizer, também dão uma falsa sensação de proximidade. Proximidade. O cara nunca tomou café contigo,
nunca conversou contigo sobre os seus problemas, mas porque de repente ele te segue, você segue também, dá aquela falsa sensação de que ele é teu amigo próximo. Ok? O impacto disso na religiosidade das pessoas. Irmãos, eu estou falando religião e religiosidade aqui não de forma negativa, mas de forma positiva, ok? Então, o impacto disso na espiritualidade das pessoas é muito grande. Que talvez só as próximas gerações é que vão poder estudar melhor o nosso tempo. A nossa juventude é imagética, precisa de imagem, não tem paciência para escutar durante muito tempo, não tem paciência para escutar durante muito tempo, então a coisa ela é mais imagem do que propriamente ideias, né? Elas estão acostumadas com frases de efeito, né? Lacração de que é o desenvolvimento de ideias, e tudo isso daí é impacto das redes sociais nesse mundo secular. Por outro lado, também, irmãos, como é que a religião aparece nesse mundo? Como é que a religião aparece nesse mundo? E o impacto disso em nossos jovens e adolescentes. Nós vivemos num mundo plural, onde esses discursos estão na esfera pública, alguns pontos irreconciliáveis, mas a maneira como o cristianismo aparece, por exemplo, em plataformas, em séries e filmes, eu quero chamar a sua atenção para você perceber da próxima vez. Geralmente o cristão ele é colocado nas redes sociais, nas séries e filmes, ou como uma criatura burra ou intolerante, na é verdade, ou hipócrita. Geralmente essa imagem, quando tem, geralmente se passa que as séries, os personagens não têm religião. Eles não têm religião. Muitas vezes é isso. Os personagens eles não têm religião. Ou então, quando os personagens têm uma religião como muçulmano ou hindu, eles são muito sinceros na sua fé. Já os cristãos são colocados como diferente disso. Superficiais, intolerantes, né? Hipócritas. A maneira como o cristianismo é visto nessa questão é bem interessante, tá certo? Tem até artigos sobre essa questão. O impacto disso em nossos jovens é realmente um negócio assim incalculável, ok? Então, veja, a era secular ela dá um trabalho imenso. Ela me dá um trabalho imenso, porque eu tenho que conviver, então, com outros discursos quando eu saio da rua, eu tenho que entender que não há pontos que não são que são irreconciliáveis, quer dizer, vai ter um momento que eu vou dizer, bom, meu amigo, eu creio assim, você crê assim. Okay? Há muitos pontos aqui de convergência, mas há pontos que não convergem, que não tem como convergir. Okay? Não tem como convergir. Por outro lado, o impacto da questão das redes sociais e das informações que incidem sobre nós todos os dias. Okay? Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Ok? Eu poderia colocar de forma ainda bastante americano, né, do continente americano, a presença da religião na esfera da política. Isso aconteceu nas eleições americanas, também acontece na questão brasileira. Não vou aqui dizer se é positivo ou negativo, vou apenas dizer que esse é um ponto interessante. Veja, começamos o século XX e o pessoal dizendo que a religião vai morrer. Iniciamos o século XXI com a religião mais presente do que nunca, tão presente que ela vira pauta política. E tão presente que ela está e de como ela ocupa um lugar de importância dentro da esfera de debate. Ok? Dentro da esfera de debate. Esse é o mundo secular. Então, como eu falei, era secular, então ela é marcada por, ok? Repetindo aqui novamente, né? Ela é marcada por o fator plural, os discursos na esfera pública, né? Pontos irreconciliáveis desses discursos e a presença das redes sociais ou da internet, né? Melhor dizer, né? A presença da internet. Ok? Que marca isso de forma bem clara. Por outro lado, irmãos, quando eu penso na igreja, e aqui eu vou trazer para a nossa esfera, a igreja evangélica brasileira, eu penso o seguinte, que talvez a grande parte das nossas igrejas, elas não tenham entendido que nós estamos no século XXI e não no século XIX, ou início do século XX. Um diálogo que a gente está tendo na nossa igreja local é acerca dos nossos cultos da semana. Se realmente é aquele formato, né, que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós, e se aquele formato ele atende. Porque, por exemplo, algumas igrejas aqui do Grande Recife, por exemplo, você tem igrejas que têm culto terça, quarta, quinta, sexta, ensaio na segunda, programação de jovens no sábado, e o resultado é que ninguém vai para culto nenhum. Nós mantemos a forma, certo? Mesmo que não tenha gente. Parece que nós não entendemos ainda o nosso tempo, né? De como, por exemplo, também
o nosso tempo, e de repente, nós que convivemos numa grande metrópole, Salvador, Recife, São Paulo, Fortaleza, enfim, de como a gente já sai de casa atrasado. Não é assim? A gente já sai de casa com aquela sensação de atraso, que vai chegar atrasado, vai ter engarrafamento e tal. A volta para casa é extremamente cansativo, muito cansativo. E a depender do bairro que a gente mora, também tem a dificuldade de acesso. O ônibus demora, sei lá, tem uma série de situações onde você chega em casa tarde, cansado, e no domingo está o pastor cobrando você porque você não está nos cultos da semana. E é um tanto quanto desumano essa cobrança em alguns momentos, na verdade, que nós não compreendemos ainda as dificuldades que são geradas a partir daqui. Também, meus irmãos, eu acredito que ainda falando de igreja evangélica brasileira, talvez a gente tenha mal compreendido o papel da escola dominical, imaginando que toda a educação da igreja ela ser parte da escola dominical. Quando eu acredito que todos os cultos da igreja deveriam ter esse aspecto didático, tá certo? Como eu vou falar aqui, ok? Bom, diante disso, eu vou deixar essas perguntas para o final. Quando Paulo escreve à igreja essa carta aos Colossenses, Colossos era uma cidade cosmopolita de várias religiões. Era uma cidade portuária, ok? De ali considerável número de habitantes e que recebia gente de tudo quanto era lugar e várias ideias, várias cosmovisões. E aí ele escreve para a igreja. Primeiro, no capítulo 1, ele vai orar, mas ele vai fazer uma defesa da pessoa de Cristo a partir do verso 13, quando ele fala a excelência da pessoa de Cristo, e ele faz descortina diante do leitor uma cristologia extremamente positiva e vigorosa, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, e aí ele vai. Depois de descrever esse Cristo, ele fala do papel da igreja. Como vocês receberam Jesus Cristo como Senhor, assim também andai nele. A Bíblia pastoral, numa linguagem mais moderna, ela colocou assim esse versículo: como vocês receberam Jesus Cristo, sejam cristãos. Ponto. Quer dizer, Paulo diz, meus irmãos, que numa cidade cosmopolita, quer dizer, uma cidade marcada pelo fator plural, pela presença da esfera pública de vários discursos, de pontos irreconciliáveis, a nossa vocação ela não mudou. É de ser cristãos. É para isso que nós somos chamados, certo? Sermos cristãos. Já que recebeu Jesus Cristo como Senhor, a nossa chamada e a nossa vocação é que a gente imite Cristo, né? E não importa quais sejam as consequências desse segmento, desse caminho que a gente decidiu palmilhar por ele. Como vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, sejam cristãos. Vamos lembrar que lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos, é num tom jocoso. Olha como eles falam, olha como eles pensam, olha como eles agem. São pequenos cristos, que a palavra cristão quer dizer isso, né? São pequenos cristos. A maneira como eles falam não é outra coisa senão a imitação de Jesus Cristo. São pequenos cristos. A verdade, irmãos, é que essa era secular nossa, com essa raivosa atitude do cristianismo, faz com que, de certa forma, os nossos jovens eles sofram todo o impacto desse mundo, muitas vezes na escola ou na faculdade, ou a gente mesmo no trabalho, para que a gente abra mão de alguns pontos que são irreconciliáveis para a nossa fé. A Universidade de Cambridge, que foi fundada, aliás, a Universidade de Harvard, que foi fundada por um pastor congregacional, John Harvard, por isso o nome dela, tinha um culto todo começo do ano. Aí, há 5 anos, decidiram tirar esse culto, porque falaram que falar de monoteísmo no mundo ocidental é agressivo demais para alguns alunos. Então, esse é o mundo que é impacto dos nossos jovens, tá certo? De abrir mão com relação a alguns pontos que são irreconciliáveis. Creio em apenas um Deus, e eu creio que esse Deus salva. Que não há salvação fora da cruz. Não há. Simplesmente não há salvação fora da cruz. Ok? Então, a chamada à convocação não é diferente daqueles tempos também de cosmopolitismo, que é de reafirmar a nossa fé. Sou cristão, é o que eu sou. Ninguém espere de mim outra coisa. Mas vejam, irmãos, que no verso 7, Colossenses capítulo 2, verso 7, ele vai dizer como é esse caminho para a gente seguir o cristianismo.
ele vai dizer primeiro, nele radicados. Como vocês aceitaram Jesus Cristo, sejam cristãos, ele vai dizer nele radicados. Ou, numa versão mais moderna, nele enraizados, que é a ideia de radicado, né? Radical quer dizer raiz. Nele enraizados. A ideia, meus irmãos, aqui no seminário do Recife, a gente tem várias mangueiras, né? Várias mangueiras. E muitas caíram nas chuvas de maio, que é o nosso tempo aqui de chuva. E eram árvores que davam fruto, frondosas, mas que não suportaram tempestades e ventos, porque a raiz, ao invés de crescer para baixo, cresceram para o lado. E aí não suportaram o vento. Paulo aqui, meus irmãos, traz uma ideia do campo, para dizer como é necessário que o nosso discipulado, a nossa caminhada com Cristo, faça a gente criar raiz. Ok? Vamos lembrar que é bem mais difícil um crente antigo se desviar do que um novo convertido, não é verdade? A depender da sua qualidade de leitura bíblica, da sua oração. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no fechamento da minha palavra. Depois ele vai dizer, meus irmãos, que a gente não apenas é enraizado, mas a gente é edificado em Cristo. Primeiro eu finco as raízes em Cristo. Primeiro eu compreendo a doutrina e tudo mais. Agora eu passo a agir conforme essa doutrina. Ok? Mas aqui eu chamo a atenção para essa terceira fala, quando ele diz, e confirmados na fé. A palavra fé tem vários significados na Bíblia. Tá certo? Aqui ela tem um significado bem especial. Fé aqui não é o sentimento que eu tenho de confiar em Deus para minha salvação. Não. A palavra fé aqui nesse contexto está indicando um conjunto de doutrina que eu recebi e que eu passo a ser confirmado nele. Ok? Quer dizer, poderia ser traduzido assim: nele enraizado, nele edificados e confirmados na doutrina, tá certo? Na doutrina, como vocês foram instruídos. Então a ideia é essa, ok? Confirmados na doutrina que vocês foram instruídos. Vocês aprenderam da doutrina, compreenderam a doutrina, passaram a viver a doutrina como vocês foram instruídos. E aí ele vai dizer que isso tudo também deve ser feito com o coração grato, crescendo em ações de graça, em agradecimento. Ok? Pensa, irmãos, que para o novo desafio que se apresenta para nós, a fórmula para a gente palmilhar um bom caminho é aquela fórmula antiga, onde o próprio Cristo diz, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, longe dos muitos, né? Como diz a canção, né? E escuta uma única palavra, né? A verdade, irmãos, é que há um bom tempo eu venho conversando no gabinetes pastorais, e geralmente quando alguém vem conversar comigo no gabinete pastoral, eu tenho feito, pastor Neto, a seguinte pergunta: como é que tem sido a tua Bíblia, vida de leitura da Bíblia e oração? Esse tem sido, meus irmãos, o foco das minhas conversas com os meus crentes. Como é que você tem lido a Bíblia? Como é que você tem orado? E para minha surpresa, irmãos, e para louvando a sinceridade deles, alguns vão dizer, pastor, eu chego tão cansado em casa que muitas vezes eu não tenho vontade de ler Bíblia e nem orar. E que há muito tempo eu não faço isso de forma regular. Há muito tempo. Acredito, meus irmãos, que o desafio que é colocado aqui, ele é colocado para que a gente possa realmente voltar àquela velha receita de chegar em casa, ou antes de sair de casa, ou um momento que a gente tenha do nosso dia, pegar a nossa Bíblia e ler. Mas para ler a nossa Bíblia, a gente precisa primeiro cessar todo o ruído que está ao nosso redor. Há muito barulho em nosso redor e muita informação desnecessária. Talvez a gente precise entender que a gente precisa escutar só uma voz. Só uma voz é necessária para o resto do dia, né? Então é preciso, meus irmãos, fazer calar todo o ruído. Todo o ruído. Eu tenho as minhas manhãs, tinha as minhas manhãs livres, e geralmente quando eu estudo pela manhã. E até então eu tinha o direito de desligar o meu celular. Eu desligava o meu celular e pela manhã eu ia ler e estudar. E eu percebi, com os dias que se seguem, que a leitura é muito mais rica quando o celular está desligado ou bem longe de você. Não adianta. Não adianta. É preciso realmente desligar ou colocá-lo em outro cômodo e dizer, pronto, agora eu vou ler a minha Bíblia, está certo aqui, dedicar aqui uns capítulos da Bíblia e também a oração. É preciso realmente dedicar nesse sentido. Geralmente, depois da Bíblia, tinha um devocional que eu leio, que é a Imitação de Cristo,
está sempre ao lado da minha Bíblia. Eu sempre leio esse texto medieval que eu acho tão bonito, né? Ele fala sobre seguir Cristo, o discipulado. Eu sempre estou lendo para meditar esse processo. O segundo desafio, meus irmãos, que queria colocar isso aqui, o primeiro é esse, voltar à velha receita de ler Bíblia e oração para a gente manter a nossa fé nesse mundo secular. O segundo desafio, meus irmãos, é a gente reorganizar a nossa agenda de forma que a gente tenha tempo para o serviço do reino. Primeiro eu preciso ler Bíblia e orar. Sem isso não tem serviço de reino, né? Não tem. Então eu preciso primeiro ler a Bíblia e orar. Mas eu preciso reeducar, meus irmãos, a minha agenda de tal forma que eu me lembre que o domingo é o dia do Senhor. E que eu possa fazer a minha agenda em 6 dias. Eu não estou sendo radical que no domingo eu não posso assistir um futebolzinho ou não posso ir para a praia. Mas eu estou dizendo que eu deveria ajudar a ajeitar a minha agenda de forma tal que o horário da igreja é o horário da igreja. O horário da igreja é o horário da igreja. Principalmente, meus irmãos, se eu sou pai. Porque os meus filhos imitarão primeiro a mim. Não ao pastor da igreja. Meus filhos vão ter essa coincidência, né? Tem que imitar o pastor da igreja. Mas, geralmente, os filhos vão imitar primeiro os pais. E os filhos vão ver o nosso compromisso com Deus, e a altura do compromisso deles vai ser muito parecido com a altura do nosso compromisso. Não adianta. Não adianta. Não será diferente. Certo? Então, pais ausentes não vão gerar filhos crentes presentes. Não vão. Simplesmente não vão. Não adianta, né? Não adianta. Então, eu preciso realmente reagendar, fazer com que a minha agenda ela seja mudada de tal forma que eu tenha tempo para o serviço. Né? Tem um presbítero lá na nossa igreja, seu Paiva, já é um senhor idoso, e uma vez o filho dele, quando era adolescente, o Josenildo, ele viu o pai pintando sozinho a igreja. Tinha feito uma convocação de homens para pintar a igreja e só ele apareceu. Isso há muito tempo, muito tempo. E aí o menino disse, mas pai, mas o senhor é muito besta, né? Todo mundo foi embora, estava aqui o senhor pintando a igreja sozinho. Ele disse, meu filho, isso aqui é coisa minha com Deus. É um prazer que eu faço esse negócio com Deus. O filho dele cresceu e hoje é o melhor presbítero que eu tenho. Vendo o pai ali trabalhar na casa de Deus, e é o melhor presbítero que eu tenho. E é o cara que, se você disser, chove canivete, não, estou na igreja domingo, fazendo aquilo que eu posso. Às vezes cansado, mas ele vai atravessar uma fase de canto, porque ele viu o pai fazendo isso, e cresceu vendo o pai fazendo isso, então não seria diferente que ele fizesse outra coisa. Por outro lado, irmãos, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Meu pai é diácono, tem 82 anos, acabou de operar de câncer essa semana, né? Está ainda no hospital, amanhã eu vou lá vê-lo, mais uma vez. E meu pai se converteu quando tinha 12 anos, na igreja congregacional, minha mãe também, então atravessaram a vida toda como crentes protestantes, certo? Eu não me lembro, irmãos, tenho 42 anos, eu não me lembro de ver meu pai e minha mãe falando mal de pastor e de crente na mesa de casa. Para a frente da gente, eu não lembro. Eu não lembro. Não trago na memória absolutamente nenhum comentário que desabonasse pastor, oficial, eu não tenho na memória isso daí, não. E eu sei que meu pai tinha muitas críticas a fazer, e tem muitas críticas a fazer. Mas é interessante como ele não falava isso na frente da gente, criança e nem adolescente. Não falava. Não falava. Pelo contrário, era uma constante ali o domingo na igreja, e meu amigo era um negócio assim, né? Vocês que cresceram aqui na igreja sabem o que eu estou falando, né? Como é que era a nossa infância, não é verdade? Chegando no domingo da escola dominical, bora brincar, aí a mãe dizia, não, brincar não, vocês vão almoçar e vão dormir, para ninguém estar dormindo à noite na igreja. Mas mãe, a gente está sem sono. Vocês estão com sono, que a mãe sou eu, né? Quem manda aqui sou eu. Pode comer e dormir, que eu não quero ninguém dormindo na igreja. Era a forma que os nossos pais tiveram de demonstrar como esse negócio é importante. Eu fico, meus irmãos, pensando lá na igreja que eu sou pastor, como alguns pais, eles levam filhos para o shopping no domingo, na hora do culto, e parece que tudo é importante, e sem querer, sem usar palavras, esses pais estão pregando para os seus filhos. A igreja é apenas mais um lugar. Mais um lugar. Certo? Mais um lugar. Que pode competir com o jogo no estádio, o shopping,
aquela visita, o trabalho da faculdade, é mais um lugar. Já os nossos pais, meus irmãos, nos ensinaram que a igreja era o lugar. O culto era o encontro. E a nossa agenda semanal, ela era arrumada de tal forma a cair no domingo. O domingo começava tudo, o tempero de casa no domingo era diferente, a gente tinha sapato só para o domingo e a roupa só para o domingo. E eu acho que nós, pastores, temos uma responsabilidade imensa nesse sentido de que os pais e filhos perderam completamente a noção, né, da importância que é esse lugar. E quando a conta chegar, ela chegará tarde demais, né? Quer dizer, quando os filhos olharem para a gente e dizer, não, não quero mais ir para a igreja, não. Não quero mais para a igreja, não. Né? Eu quero realmente sair com meus amigos e tudo mais. Quer dizer, tem uma história que eu acho bem interessante, e vou para o último ponto daqui a pouco. Teve um pai numa igreja nossa, lá em Maceió, que ele levou os filhos para a igreja, e era um homem muito crente, muito correto. Na adolescência, os filhos foram embora, não quiseram mais voltar para a igreja. O pastor foi lá, o oficial foi lá, jovens foram lá, e os meninos irredutíveis não queriam voltar mais para a igreja. Aí o pai morreu. Quando o pai morreu, um mês depois, os filhos começaram a ir para a igreja do pai. Começaram a ir. O pastor ficou sem entender, chamou um deles para conversar, e a fala de um dos filhos foi a seguinte: pastor, nós gostávamos muito do nosso pai. E a lembrança que temos do nosso pai, ele se arrumando para vir para essa igreja. Quer dizer, gente, o pai silenciosamente se arrumando para ir na igreja no domingo foi um testemunho muito mais forte que qualquer pregação do pastor, qualquer visita da mocidade, qualquer palavra do oficial, diácono, presbítero. Simplesmente o pai silenciosamente, eu vou para a minha igreja. Deus abençoe. Eu ia para a igreja. Okay? Então, a velha receita, irmãos, de ler a Bíblia e orar, é arranjarmos a nossa agenda de tal forma a ocupar esse espaço do reino. Ok? E eu falei aqui da responsabilidade de ensinar os filhos, falei aqui dessa questão do domingo ser o dia do Senhor. E eu diria, meus irmãos, que acima disso tudo está a ideia do prazer de estar na casa do Senhor e servir a Deus. Alegria. Alegria de estar ali servindo ao Senhor. Ok? Por último, meus irmãos, a fé nessa era secular também exercita a gente a que a gente tome determinadas atitudes, e Paulo coloca aqui, crescendo em ações de graça. Um coração grato não é algo que desce do Espírito Santo para a gente, não. É algo que a gente aprende todo dia. Um coração grato. Então, não é um espírito que se instala, é uma atitude que a gente aprende. Eu sempre digo isso. Acho que alguns pontos da nossa espiritualidade têm muito a ver mais com exercício do que propriamente essa espera de que um avivamento aconteça e eu me mude completamente de um domingo para uma segunda. Isso não vai acontecer. Eu preciso aprender a caminhar, eu preciso aprender a reclamar menos, eu preciso aprender a agradecer mais, eu preciso aprender a tomar determinadas atitudes, tá certo? Na minha própria vida espiritual. Preciso. Eu realmente preciso. Eu preciso realmente parar com determinadas coisas que eu entendo que sejam erradas. Preciso realmente fazer isso para o meu bem, para o bem do meu testemunho. Preciso realmente parar de fazer essas coisas. Preciso dizer, não, isso daqui já está bom, já chega, está bom, já fiz demais, vou fazer outra coisa agora. Eu preciso realmente tomar algumas atitudes, irmãos, atitudes positivas em dizer, não, eu quero ter uma vida espiritual melhor. Quero ter uma vida espiritual melhor. Eu quero. Eu vou orar a Deus, vou ler mais a Bíblia, vou entrar em serviço, mas eu quero realmente experimentar mais nesse sentido. Quero realmente. Nas últimas semanas, meus irmãos, nos últimos meses, na verdade, em períodos aí bem complicados da minha vida, né? Acabei, né, que me voltei, então, para a leitura de alguns teólogos místicos ali da Idade Média do século XX. Senão, agora eu estou lendo Tolstói, né? Um texto bem interessante sobre a espiritualidade deles. E o que me chama a atenção é que esses homens e mulheres, irmãos, muitas vezes tomaram atitudes deles para com eles e dizer, isso aqui está bom, preciso mudar isso aqui. Eu tenho que mudar isso aqui. Não, isso aqui não está bom, não faz bem para a minha vida espiritual, não faz bem para a minha saúde espiritual, e eu preciso parar com isso aqui. Pronto. E aí ele trabalha para essa mudança. Pede a Deus misericórdia, pede a Deus graça. Isso daqui já está bom, eu preciso aprender a reclamar menos. Preciso aprender a ser mais grato. Preciso aprender a não desperdiçar meu tempo. Preciso aprender essas coisas.
Preciso aprender a não desperdiçar meu tempo. Né? Para fechar, irmãos, e abrir para perguntas, caso haja. Tem um artigo que é bem interessante de Harvard, sobre administração, e o autor, que eu esqueci agora o nome do autor, mas o texto é bem interessante, ele diz o seguinte: não administre suas forças, administre seu tempo. Tempo. É o tempo que tem que ser feito. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, que está atrasado em algo, o que é que a gente faz? Eu vou estudar mais, eu vou dar mais uma carga da minha vida. Ele vai dizer, não, o que a gente precisa administrar bem é o nosso tempo. Porque é fato, irmãos, saúde a gente pode, de certa forma, correr atrás, dinheiro pode correr atrás, tá certo? Mas essa cesta, por exemplo, não volta mais. Ela não volta mais. De forma que a gente precisa aprender a fazer as coisas na nossa vida com qualidade. Com qualidade. Depois que eu li esse artigo também, eu comecei também a me exercitar em algumas coisas, como, por exemplo, muitas vezes eu sentava para estudar e estava preocupado com o amanhã. Bom, ou eu sento e estudo, ou me preocupo com o amanhã. O que é que eu vou fazer agora? Né? Duas coisas ao mesmo tempo não tem como fazer. E o autor dizia exatamente sobre isso. Vamos sentar para ler a Bíblia? Sente para ler sua Bíblia. Deixa as preocupações para lá. Vai sentar para orar? Senta para orar. Mas ora mesmo. Faz só isso. Eita, eu tenho que ver. Não, vou ver isso depois. Agora eu vou orar. Precisamos, meus irmãos, reeducar o nosso tempo, porque é fato. O tempo, ele não volta. Ele não volta. E nenhum sentimento mais frustrante do que chegar no final do dia e dizer, rapaz, eu não fiz nada hoje. Terminar a semana e você dizer, rapaz, corri e não produzi nada essa semana. E você, eu sei que vocês já passaram por isso, porque eu também passo e passarei várias vezes isso. Corri muito e não produzi absolutamente nada, não fiz absolutamente nada. Não li a Bíblia, não orei, não trabalhei como eu queria, enfim, não consegui produzir como eu pensava. E é necessário, meus irmãos, que nessa era secular, eu tenha, meus irmãos, coragem de me fazer cristão, de me dizer cristão, de viver o cristianismo, voltar àquele velho caminho da prática, da leitura da Bíblia e oração, ter, meus irmãos, essa questão da administração do tempo e do serviço na casa de Deus, ter atitudes em ações de graça, em realmente largar determinadas coisas, tá certo? E, por último, eu diria o seguinte: praticar a tolerância sempre. Praticar a tolerância sempre. No mundo plural, é necessário que eu faça isso. Conquistar pessoas da para a cruz é um ato de amor e não de espada. É um ato de amor e não de espada. Certo? E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de tensões, de intolerância muito forte. O nosso período, ele é marcado por muito isso. Muita intolerância e tudo mais. Se a sociedade é plural, como eu falei no início, irmãos, e não tem como resolver isso, a gente tem que aprender a conviver, a escutar vozes diferentes, se a gente quer que a nossa voz também se destaque. Ok? Não adianta. Realmente não adianta. Geralmente, você passa, alguém está passando um folheto para você de testemunho de Jeová, eu pego e bom dia. É assim que eu quero que me tratem quando eu for botar folheto também na rua, não é verdade? Olha, é o princípio de Cristo há muito tempo, né? Façam com os homens, né? Aquilo que você quer que eles façam com você. Ok? O desafio, meus irmãos, para fechar, é imenso. Imenso. Mas aí eu termino com duas coisas. A primeira delas é dizer que a Igreja de Cristo nunca teve vida fácil aqui nessa terra. Nunca. E a segunda coisa, meus irmãos, é que a palavra do Cristo, ela permanece e permanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. João Calvino, e termino com ele diz nas Institutas a seguinte frase: que cara terá essa igreja? Onde ela cultuará? Quem estará dentro dela? Não sabemos. O que sabemos é que a palavra de Cristo é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se daqui a alguns anos teremos hoje igrejas cheias e amanhã vazias, como aconteceu na Europa, né? Se estaremos em porões ali cultuando a Deus às escondidas, a gente não sabe com relação ao futuro.
sabemos apenas o seguinte, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? Então...